repousando no colo do Deus Mãe, no peito do Deus Mãe, e ficar ali. Você experimenta coisas na sua vida que são surpresas da mamãe do céu. Queridos, hoje a gente vai fazer um react a um sermão do Ed Renekiewicz. Por que farei isso? Porque eu acho que é importante a gente se precaver de heresias contemporâneas que sempre surgem por aí, que não são exatamente contemporâneas, são até antigas, mas que, mesmo sendo antigas, a gente sempre tem renovos dessas heresias. Então, eu vou só esperar o YouTube notificar mais todo mundo. Estou vendo que o pessoal já está chegando. Eu vou abrir aqui a minha área de controle da live, que aí eu consigo também enxergar as perguntas que vocês enviarem com um pouco mais de propriedade, porque às vezes as perguntas que vocês mandam desaparecem. Então, eu posso entrar aqui. Lembrando que se você está vendo esse trecho, é porque ou você está vendo a live ao vivo, ou o YouTube ainda não atualizou o fato de eu ter cortado esse comecinho. Como sempre, eu tento cortar o comecinho das lives quando o YouTube deixa. E esse vai ser o vídeo de hoje, tá? Sei que toda sexta-feira a gente tem vídeo gravado, mas eu quis fazer essa live justamente porque não dava tempo eu gravar sobre isso e soltar ainda hoje. Eu queria lidar com isso enquanto é um assunto que está rolando, porque eu acho que se a gente perder a vibe disso, perder o hype, digamos assim, desse assunto, a gente perde a oportunidade de instruir e educar o povo de Deus, uma coisa realmente importante, tá? Então, você que está comigo ao vivo, vou convidá-lo para uma palavra de oração. Então, a gente vai assistir junto alguns trechos de sermões do Kivitz. Esse vídeo vai sair do ar? É possível que esse vídeo saia do ar, tá? Porque, não sei, vai que o pessoal encrenca com direitos autorais. Mas, né, vamos ver aí o que acontece. Então, vamos orar e a gente vai dar início a tudo aqui. Senhor Deus, eu oro pelas tuas bênçãos e misericórdias. Oro para que a tua graça e bondade possam nos instruir nessa manhã de sexta-feira. Que o Senhor nos ajude a entender mais da tua palavra. Que o Senhor possa alcançar o coração daqueles que têm sido levados pelos seus filhos, pelos que são teus filhos, que são sido levados pelos hereges, pelos falsos mestres, que têm sido tomados por más doutrinas. Que o Senhor possa nos ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Senhor, oro no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos dar início oficialmente, então, ao nosso tempo de live de react aqui. Eu sempre faço a entradinha, que aí se eu cortar, começa daqui, né? Vamos lá. Deixa eu começar aqui no espaço aqui direitinho. Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está comigo numa live nessa sexta-feira, onde nós vamos conversar sobre o Ed Renekiewicz e algo que, assim, parte do que ele tem produzido aí na internet sobre teologia. O Ed Renekiewicz é, de longe, um dos grandes pregadores desse país. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Um dos grandes pregadores do Brasil. Tem muita gente que, quando eu comento sobre o Kivitz, me acusa aí na internet de ser defensor do Ed Renekiewicz, passador de pano do Ed Renekiewicz. A verdade é que eu acho o Ed Renekiewicz um dos maiores comunicadores da nossa geração, certo? O Ed Renekiewicz é uma pessoa que se comunica, se expressa de uma forma incrível, incrível. Eu, sim, admiro as capacidades homiléticas, as capacidades discursivas, retóricas do Ed Renekiewicz, de fato. O problema é o que é que tem sido usado, o que é que tem, como eu digo, o conteúdo que tem sido embelezado pela retórica do Kivitz. Não tem sido um conteúdo que glorifica a Deus, boa parte das vezes. E a gente quer comentar isso por aqui. Por que comentar as falas de um pregador famoso, não é? Justamente porque o Ed Renekiewicz tem sido um pregador muito influente. E aquilo que o Ed Renekiewicz diz influencia muita gente, afeta muita gente, né? E afetando muita gente, convence muita gente. Então, quando a gente comenta algo que o Kivitz falou, quando a gente refuta algo que o Kivitz disse, não é exatamente sobre o Kivitz. A gente não está querendo que o Kivitz mude de ideia ou de opinião, porque, enfim, a cabeça dele é a cabeça dele. A gente quer instruir as pessoas que confiam no nosso trabalho a não seguirem aquilo que está sendo dito pelo Kivitz. Tá? Mas, assim, admiro o Kivitz como comunicador. Ele é um comunicador incrível. Um outro ponto positivo, que eu posso começar falando sobre o Kivitz, é que eu realmente acho que, por muito tempo, hoje eu já acho um pouco diferente, mas por muito tempo o Kivitz foi o evangelista dos ambientes de esquerda. Eu falei isso uma vez e o pessoal ficou me acusando também de ser um fã enrustido do Kivitz. Não sou. Mas sempre que eu assistia o Kivitz dando entrevistas aí no mundo popular, aí em ambientes bem de esquerda, onde
pregadores conservadores não teriam espaço, eu não encontrava o Kivitz de esquerda. Eu não encontrava o Kivitz liberal, eu não encontrava o Kivitz de atualizar a Bíblia, eu encontrava um Kivitz evangelista. E isso sempre foi uma coisa que me marcou muito, assim. O Kivitz, dentro da igreja dele, falava muitas coisas polêmicas e esquisitas. Muitas coisas que, na minha opinião, desonravam a Deus, heresia mesmo. Quando o Kivitz saía da sua igreja, ia para uma rádio, ia para um jornal, ia para uma entrevista, ia para um podcast, diante de várias pessoas que chamaram ele por causa das maluquices revisionistas dele, não tinha um Kivitz revisionista lá. Tinha um evangelista. Tinha um evangelista. E isso sempre foi uma coisa que me marcou muito, assim. Eu nunca fiz isso expressamente, mas eu quase dava graças a Deus de ter um Kivitz ali. Porque um pregador conservador jamais estaria naqueles ambientes. Mas aí o cara mais de esquerda estava lá e pregava o evangelho, de verdade. Essa era a minha percepção sobre o Kivitz até, sei lá, 2 anos atrás. Infelizmente, vendo as participações do Kivitz em ambientes públicos mais recentemente, infelizmente parece que isso mudou bastante. Não sei porquê, não estou aqui para avaliar as emoções, as razões e os motivos internos do Kivitz, mas agora se encontra nos ambientes públicos um Kivitz bem mais revisionista do cristianismo, apresentando para as pessoas um cristianismo bem diferente daquilo que normalmente se interpreta que é o cristianismo tradicional e ortodoxo, né? Uma pena. Uma das grandes vantagens de ter o Kivitz, né, foram por água abaixo, infelizmente. Dito tudo isso, esse vídeo não é uma tentativa de atacar a pessoa, a integridade do Ed René Kivitz. Qualquer pessoa que vá até o Kivitz para xingá-lo, né, para, sei lá, tratá-lo mal ou o que é que seja, não está indo em meu nome, nem mesmo ao nome de Jesus, tá? A gente quer avaliar o que ele diz, avaliar o que está escrito, né, quais são as palavras dele, e ver diante das palavras dele como é que a gente pode crer em coisas diferentes do que ele está dizendo. Samuel perguntou, pastor, estou trabalhando agora, a live vai ficar salva? As lives sempre ficam salvas, tá bom? Geralmente ficam salvas, quase sempre. Então vamos lá. Vou me colocar num cantinho aqui da tela para a gente poder enxergar o Kivitz direitinho. O sermão que a gente está vendo se chama O Colo de Deus e a Saúde da Alma. Foi pregado em 13 de outubro de 2024. Eu vi um corte no Instagram. Nesse corte do Instagram estava lá o Kivitz falando a Deus Mãe. Mas você sabe como é que é a ética da gente aqui no canal. A gente não responde nada que a gente não tenha visto todo. Então, se existe algo a ser respondido em um corte de Instagram, a gente vai pegar o sermão completo e vai assistir o sermão completo para poder não forçar nenhum contexto, nem ser enganado por um corte que às vezes é feito para estabelecer um ponto, mas que perde às vezes o todo do contexto. Vamos olhar para o contexto para a gente ter toda a boa vontade do mundo, para a gente não cometer nenhuma injustiça, tá? Esse sermão tem cerca de 40 minutos. No início, na introdução, ele começa fazendo uma leitura interessante, ele começa lendo, eu não sei se isso foi de propósito do Kivitz ou se isso foi um ato falho, mas ele começa dizendo, bom dia, pessoais, graça e paz da parte de nosso Deus Pai, de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está na introdução, no primeiro e segundo sermão. Ele começa chamando Deus de Pai, né? Então o Kivitz não é uma pessoa que nega que Deus é Pai. Não nega que Deus é Pai. Isso é uma coisa para se começar. Ele vai então falando, lá pelo minuto 11, ele vai falar sobre Davi, se baseando no Salmo 131, né? Depois fala Salomão, Eclesiastes e tal. Lá no verso 20, lá pelos minutos 26 e 40, ele começa a seguir perguntando ao público o que é que as pessoas precisavam para ficar satisfeitos, né? Conta analogia sobre um hotel, sobre ele estar satisfeito, blá. E aí a gente chega lá por 30 minutos, 34 minutos, perto do fim do sermão, tá? A gente agora tá mais pro fim do sermão, ali em 34 e 30, deixa eu abrir aqui, pra gente ir diretamente para o local, deixa eu ver se eu boto aqui, lá para 34, mais ou menos, por aqui. Vamos ver. Tivesse o tudo que você... É o fato de você estar no lugar errado que faz você não se sentir pleno. Porque o lugar certo de você se sentir pleno é ali naquele colo de Deus, do Deus Mãe. Que aqui não é o Deus Pai, aqui é o Deus Mãe. Aqui é o Deus peito amamentando. Então lá, aqui é onde ele começa a falar sobre esse Deus Mãe. Qual é o ponto que a gente tem? Não é? Já chegaram aqui os defensores do Kivitz para perturbar e tal. Olha aqui, olha o comentário aqui do Dorival. Vou deixar registrado aqui. Ó. A Bíblia trata Deus no masculino porque a sociedade sempre foi machista. Né? O que é isso? Isso é dizer que a escritura é machista. Tá? Isso é dizer que a Bíblia é machista, que a Bíblia está correspondendo a uma visão machista. E se a Bíblia é a palavra de Deus, então a gente tem 2 cenários. Ou a gente deveria ser machista, porque se a Bíblia é machista e eu sigo a Bíblia, eu deveria ser machista. Certo? Mas eu não quero ser machista, então eu deveria
rejeitar a Bíblia, descrer na Bíblia. Então, essa é uma visão de Bíblia que certamente o Ed Renekiewicz segue, tá? Quando o Ed Renekiewicz escolhe apresentar um tipo de visão de Deus que não é a que a Escritura apresenta, o Ed Renekiewicz acredita que a sua visão social é melhor que a da Escritura. Por isso que Kiewicz vai falar tanto de atualizar a Bíblia, né? Que ele fez mó drama, dizendo, não é isso que eu queria dizer, e depois foi no programa dizer que não, eu quero atualizar a Bíblia mesmo. Não é? A verdade é que a Escritura apresenta Deus no masculino porque Deus escolheu apresentar-se de forma masculina. É porque a Bíblia é machista? Não, é porque Deus escolheu esse tipo de representação de si mesmo. Porque ser homem é melhor que ser mulher? De forma nenhuma. Mas por um motivo, Deus quis apresentar-se de forma masculina. E apresentou-se de forma masculina justamente para estabelecer, em parte, o seu local como a autoridade, como aquele que está de alguma forma guiando, né, o povo e tudo mais. Jesus, de fato, escolheu vir como forma masculina também. Isso é porque, meu Deus, ser mulher é horrível, ser mulher é pior, os Red Pill têm razão. De forma nenhuma. A gente não precisa criar correlações tão estritas ao fato de Deus representar-se masculinamente, como se isso fosse um tipo de imprimatur total a todos os homens, ou de uma declaração de superioridade do ser masculino. Esse é o tipo de analogia que nós não fazemos. Esse tipo de analogia é muito próprio do catolicismo romano, né? Que se Deus nasceu de Maria, então Maria tinha que ser sem pecado, tinha que ser corredentora, o que é que seja. Essas lógicas muito apressadas não é o jeito que a gente faz teologia, né? Então, Deus escolheu manifestar-se como homem. Isso porque ser mulher é pior? De forma nenhuma. Mas porque foi uma escolha divina na sua autoexpressão. Você pode não entender os motivos disso. Você pode não entender todas as implicações disso. Mas foi isso que aconteceu. Deus escolheu apresentar-se como Deus Pai. Ele não escolheu apresentar-se como Deus Mãe, como Deus Pai. Depois ele escolheu apresentar-se como Deus Filho. Depois como Deus Espírito. A gente tem essas expressões que descrevem a pessoa de Deus. Se a gente muda o modo como a pessoa de Deus se manifesta, a gente simplesmente escolhe um caminho de ressignificação de quem Deus é. Então, o Wayne Grudem escreveu alguns artigos sobre isso. Tem um texto do Grudem que ele vai argumentar que chamar Deus de mãe é mudar a descrição que Deus faz de si mesmo na Bíblia. É chamar Deus por um nome que ele não tomou para si. Veja, a gente não pode tratar Deus de uma forma diferente daquilo que Deus escolheu revelar sobre si mesmo. Deus escolheu revelar-se como Pai. E a gente se aproxima dele como Pai. Iago, você vai dizer, mas a Escritura não usa analogias de mãe para falar de Deus? É isso que o Kiewicz está fazendo aqui. Ele pega um texto em que Deus se expressa como alguém que tem um amor como o amor de uma mãe e aplica diretamente a Deus. Isso é um problema, na minha opinião, tá? Se você, a não ser que você coloque isso no espectro absolutamente muito poético, se você meter em poesia, cabe tudo, né? Em poesia cabe tudo. Mas o que o Kiewicz está fazendo aqui não é poesia. Quando ele fala Deus, mãe, e contrasta isso com Deus Pai, aqui não é o Deus Pai, aqui é o Deus Mãe. Como se Deus Pai fosse só uma das analogias aplicadas a Deus, e a gente pudesse escolhê-las, a gente tem um problema. Porque chamar Deus de Pai não é simplesmente aplicar a Deus uma das analogias bíblicas acerca da pessoa de Deus. Porque eu posso chamar Deus de Deus pastor, chamar Deus de Deus amigo, chamar Deus de Deus cuidador, chamar Deus de Deus rei, chamar Deus de Deus senhor, chamar Deus de Deus general, chamar Deus de Deus médico. Beleza. Nesse contexto, eu poderia chamar Deus de Deus mãe. No sentido de que Deus tem um amor como um amor de mãe. O problema é que quando o Kiewicz faz isso, ele contrasta isso com Deus Pai. E é como se ele estivesse dizendo que eu tenho Deus Pai no mesmo sentido que eu tenho Deus médico. Eu tenho o Deus Pai no mesmo sentido que eu tenho o Deus pastor. Eu tenho o Deus Pai no mesmo sentido que eu tenho o Deus engenheiro do universo. E esse nunca vai ser o cenário, porque Deus Pai é um descritivo de quem Deus é em sua inteireza. Esse é um dos aspectos principais da revelação de quem Jeová é. Assim como Jesus é o Filho, o Pai é o Pai. E isso, sabe, chamar Deus de Deus Pai é tão profundo quanto chamar Jesus de Deus Filho. É como chamar o Espírito de Espírito. É um descritivo absoluto relacionado ao nome de Deus, quase. Não é uma das analogias que inclui a pessoa de Deus. Claro, a gente pode usar mãe como uma das analogias que inclui Deus? Claro que pode. Assim como a gente usa amigo. Assim como a gente usa colega, parceiro, rei, o que é que seja. Desculpa. O problema é que a gente não pode, quando a gente cria esse descritivo Deus Mãe, o que parece muito contrário a Deus Pai,
a gente cai em heresias muito antigas. A gente acaba caindo na heresia da cabana, né? O livro A Cabana apresenta Deus como uma mãe, como uma mulher também, né? Muita gente gosta do livro A Cabana. Isso é um problema porque isso é descrer na própria revelação da pessoa de Deus. E nós não temos autoridade para mudar quem Deus é. Isso, Irineu de Lyon, ali no século III, se minha memória não me falha, século III, século IV, ele escreveu sobre os gnósticos, que os gnósticos pegavam pequenas verdades sobre Deus e acabavam remontando como um tipo de mosaico para usar os mesmos elementos para formar outra imagem. Então eles pegavam o mosaico de um rei, remontavam as peças para fazer a imagem de uma raposa. Está lá em Contra as Heresias. E é isso que o Kivitz acaba fazendo. Ele pega algumas verdades sobre Deus, remonta para formar uma imagem diferente. Por que é que isso é importante? É importante porque a gente não pode fugir da revelação que o próprio Deus faz de si mesmo. Isso é importante porque se a gente começa a reconfigurar a pessoa de Deus, a gente começa a adorar um Deus diferente do Deus que é revelado na Escritura. Isso é importante porque a gente começa a submeter a Escritura aos movimentos contemporâneos. O que é isso, se não submeter a Escritura aos movimentos de reconfiguração das visões antropológicas? O contexto chamar Deus de Deus Mãe começou muito no movimento feminista, não é? Não é uma coisa atual. O movimento feminista foi que tentou mudar os papéis de gênero na Escritura, começou a definir a existência de Deus não mais como uma existência que se expressa de forma masculina, mas também de forma feminina. Isso é um problema porque não foi assim que Deus escolheu se manifestar, e isso acaba gerando um tipo de espírito hermenêutico de subserviência da Escritura a movimentos contemporâneos. Coisa que a gente jamais pode aceitar. Porque aí você vai ter leituras feministas da Escritura, leituras freudianas da Escritura, leituras, sei lá, LGBTQ da Escritura, e você vai trazendo o seu existencial fenomenológico, científico, social e do momento, e político e ideológico para a leitura da Escritura, ao invés da Escritura avaliar e julgar a tua visão política e ideológica. Ao invés da Escritura julgar a nossa ideologia acaba julgando a Escritura. É o que o Kivitz faz na sua leitura. A sua atualização da Bíblia não é nada diferente do que a hermenêutica da teologia da libertação, quando fala sobre um tipo de mediação socioanalítica, onde eu tenho que ler a Escritura com as lentes da minha visão política. Quando o Kivitz quer chamar Deus de mãe, o que o Kivitz está fazendo é dar uma subserviência à Escritura, é pegar a Escritura e torná-la subserviente a um movimento político contemporâneo para agradar massas contemporâneas. Por que o Kivitz faz isso de forma mais explícita agora do que fazia antigamente? Eu não consigo, novamente, avaliar e julgar o coração do Kivitz. Mas a minha percepção é que agora o Kivitz se sente menos escravo do público conservador. Se antes o Kivitz precisava enganar o público conservador, fingindo que era conservador, para que as pessoas continuassem seguindo ele, e com isso ele continuasse tendo capilaridade no seu discurso, não é, e recurso financeiro para a sua comunidade, agora o Kivitz não precisa mais disso. O Kivitz agora, ele paulatinamente vai sendo cada vez mais de esquerda, vai cada vez mais sendo mais liberal, vai cada vez mais vendendo o evangelho, torcendo a Escritura, e agora o Kivitz já tem um público grande bastante de gente descrente, ou de gente pseudo-cristã, ou de cristãos culturais, ou de pessoas que seguem um tipo de cristianismo mais liberal mesmo, ao ponto de agora se ele conseguir manter a sua existência, a sua vida e tudo mais, a partir de um tipo de viés, não é, que ele sempre seguiu e costumava fingir que não seguia, né? Mas vamos continuar ouvindo aqui o Kivitz. Deixa eu voltar aqui meu picture in picture. O que uma criança precisa recém-nascida? Precisa do leite da mãe, do peito. E o que mais? Danoninho, tênis Nike? Celular novo? Não, precisa só do peito da mãe. Se você perdeu esse ponto, ele está fazendo referência ao Salmo 131, do verso 2, quando diz: fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. Veja, o Salmo 131 não chama Deus de Deus Mãe. Em nenhum momento o Salmo chama Deus de Deus Mãe. O Salmo 131 sequer expressa diretamente sobre a pessoa de Deus tendo esse papel de mãe. E isso aparece de forma só implícita no texto, é sequer explícito, não é? Mas o Kivitz se sente confortável de ir além daquilo que a Escritura expressa para dar, não é, uma visão própria acerca da própria pessoa de Deus, criando uma reinterpretação da figura do Deus Pai a partir de uma visão política moderna, né, acerca das coisas. Eu preciso chamar Deus de Deus Mãe para poder apresentar a ideia de um Deus que nos amamenta, né, como criança no braço e tal. A analogia do Salmo 131 é que minha alma se aquieta em Deus, assim como uma criança desmamada se aquieta no braço da mãe.
E aqui ele tem que falar de um Deus peito amamentando. De um Deus peito amamentando. Né? Ele fala do Deus mãe, porque aqui não é o Deus pai. Aqui não é o Deus pai. Aqui é o Deus mãe. Aqui é o Deus peito amamentando. Isso é uma reconfiguração muito profunda do caráter de Deus e da pessoa de Deus, a fim de estabelecer um discurso, não é, meramente chocante. Meramente chocante, não é? O Kivitz sabe o que vai gerar com esse tipo de analogia, ele é muito esperto, ele se comunica muito bem, ele não dá ponto sem nó. O Kivitz não fica argumentando, não é que o Kivitz erra, falha, sem querer. O Kivitz é um homem que planeja muito bem seu discurso e que se expressa muito bem, né? Quando ele faz isso, ele sabe o que ele está fazendo. É esse tipo de reação que ele quer gerar. Ele quer que as pessoas façam um vídeo-resposta acerca do sermão dele. O que ele espera com isso, no entanto, é que isso aumente a popularidade dele dentro de grupos mais menos conservadores. A minha esperança é que isso possa proteger as pessoas dos ambientes conservadores para não serem levados, né, aos grupos do Kivitz, infelizmente. Ele continua. O máximo da plenitude é a simplicidade. É aquele colo, fazer calar e sossegar a alma, descansar e repousar naquele colo. E eu sei que não tem nada do lado de fora de mim que vai me trazer a plenitude. Eu penso que tem, mas eu já descobri que não tem. Então eu fecho os meus olhos e vou lá para o quarto secreto. Vai vir mais aí. Calma aí. Vou lá para o meu quarto secreto e... Agora, ó, e aí, ouça só. Eu queria dizer para você uma coisa, que não tem mais uma vida mais maravilhosa do que você perceber-se, assumir-se, agora, repousando no colo do Deus Mãe, no peito do Deus Mãe, e ficar ali. Como um lugar onde você vive, não é onde você vai de vez em quando, você vive. E de vez em quando você... dê pausa aqui. Ouça só a próxima reconfiguração de Deus que ele estabelece aqui. Você experimenta coisas na sua vida que são surpresas da mamãe do céu. Que quando... Surpresas da mamãe do céu. Não é papai do céu, é mamãe do céu. E assim, quando Jesus ensinou no Sermão do Monte a orar, ele ensinou a orar como? Ele ensinou a orar mamãe nossa, ou ele ensinou a orar pai nosso? Em todas as revelações que Jesus faz do Deus do Antigo Testamento, em algum momento ele chamou ele de Deus mãe, ou 100% das vezes, Jesus chamou ele de Deus pai. 100% das vezes. Nas vezes que Jesus é expresso, quantas vezes a expressão física de Jesus se deu como um Deus mulher, mas sempre como um Deus homem? Quantas vezes Jesus foi filha? Ele foi apenas filho. Nas expressões que Paulo, que Pedro, que Judas, que João fazem da pessoa de Jesus, quantas vezes ele é chamado de Deus Pai e de Deus Filho? Alguma vez é chamado de Deus Mãe, mamãe do céu? Jamais. Quando João vê na revelação do Apocalipse a pessoa do Filho de Deus, quantas vezes a pessoa do Filho de Deus é apresentada no Apocalipse, em sua visão mais ontológica e final, como uma mulher ou como uma mamãe ou algo do tipo. Você pode falar de Deus expressando-se, né, com o amor de uma mãe. Isso aparece no Isaías. Você nunca pode chamá-lo de Deus mãe. Você não pode chamá-lo de Deus mãe. Você não pode chamá-lo de mamãe do céu. Nós usamos termos masculinos para se referir a Deus, porque essa foi a autorrepresentação de Deus. De novo, não porque ser homem é melhor do que ser mulher, não porque o homem é mais valioso do que as mulheres, mas porque Deus escolheu uma linguagem masculina para representar-se, justamente porque ele escolheu algum aspecto da existência masculina para se referenciar no seu aspecto de encarnação e autorrevelação. Se nós entendemos que existe dentro das estruturas criacionais, dentro do aspecto do casamento, um tipo de pastoreio masculino dentro de casa, Deus escolhe, então, apresentar-se como uma figura masculina para se apresentar nessa visão de pastoreio de fonte de cabeça. Deus poderia ter escolhido aspectos femininos para se revelar? Poderia. E em alguns momentos ele escolhe aspectos femininos
também da criação dele para com a mulher, para revelar parte de seu caráter. Mas o modo como ele se autoexpressa é de forma totalmente masculina. E a gente precisa respeitar isso se a gente quer respeitar o modo como Deus escolheu revelar a si mesmo. Tem um trechinho aqui no final de novo, lá no 39. Deixa eu puxar aqui só para poder a gente poder pegar tudo aquilo que o Kivitz fala, só para ninguém dizer que eu tirei algo do contexto, alguma coisa do tipo. Lá no 39. Se você experimenta. Ele pula, ele não vai voltar para isso. Lá no 39, ele fala exatamente o seguinte. Aqui. No colo do Deus que me amamenta. E eu sou como essa criança, no colo do Deus mãe. Aí eu vou dizer, eu não tenho nenhum problema se ele fala, estou no colo do Deus que me amamenta. Eu não tenho problema, eu não tenho tanto problema com isso. É uma analogia poderosa, é uma analogia forte a um Deus, né? A um Deus que me amamenta. Porque eu não estou simplesmente aplicando diretamente um substantivo, eu estou aplicando um Deus que age, né? Eu estou aplicando uma ação em Deus. Há um Deus que nos amamenta, um Deus que nos nutre, é um Deus que nos põe no colo, é um Deus que nos materna. Eu não tenho nenhum problema com isso. Não, nenhum problema com isso. O meu problema é quando você cria essa correlação já substantival de quem Deus é, diferente daquilo que a Escritura estabelece. Certo? Triste o que Kivitz esteja prestando subserviência a movimentos de reconfiguração do caráter de Deus, não é? Abandonando a pessoa, a revelação da Escritura, em prol de subservir a Escritura a um tipo de visão feminista contrária àquilo que Deus realmente tem para estabelecer, tá bom? Quero deixar isso aqui marcado, porque eu acho que é importante que a gente entenda o que está acontecendo e possa se precaver disso tudo. Ontem foi o dia da Reforma Protestante, né? É um dia que Deus nos deu a liberdade de escolher seguir a Escritura, seguir Deus a partir da Escritura, certo? Se nós somos protestantes, então a gente tem que estar, que nem os bereanos, olhando para a Escritura e se esforçando na Escritura para que Deus nos permita seguir a sua revelação sem sermos enganados por aqueles que estão fazendo o nome de Deus de negócio ou o que quer que seja, tá bom? Mais uma vez, eu não estou aqui para, de forma nenhuma, querer que alguém ataque o Kivitz, vá prejudicar o Kivitz. De novo, eu tenho que sempre repetir isso. Por mais que seja muito óbvio, eu sempre tenho que terminar com essa mesma ladainha, só para ninguém fazer nada e acharem que é meu nome. Respeito a integridade física do Kivitz, que Deus possa abençoá-lo, que Deus traga ele ao arrependimento das coisas que ele tem pregado. Não acredito que o Kivitz vai mudar. Acho que o Kivitz é um homem muito inteligente, acho que o Kivitz é um homem que fala muito bem, se expressa muito bem, mas o Kivitz tem sido cada vez mais um instrumento do diabo, na minha opinião, para estabelecer visões antibíblicas com muita frequência. Desde quando Kivitz era universalista, pregava o universalismo e fingia que não. Desde quando Kivitz pregava sobre atualizar a Escritura, porque para ele uma visão conservadora da Escritura é uma visão escravagista e machista, não é? O que quer dizer que a Escritura é machista e escravagista, porque essa é a leitura que a gente faz da Escritura, e a única forma de seguir a Escritura é corrompendo a Escritura, atualizando ela, indo para além daquilo que foi a intenção de Deus. E aqui é só mais um exemplo do Kivitz atualizando a Escritura, tá? Chamar Deus de Deus Mãe é só mais um exemplo do Ed René Kivitz atualizando a Escritura, querendo fazer a Escritura ser subserviente, né? Fazer a Escritura subserviente aos movimentos políticos contemporâneos, porque Deus não pode ser só pai. Dentro de um mundo transgênero, dentro de um mundo feminista, dentro de um mundo onde a sexualidade agora precisa ser reconfigurada, Deus precisa ser um ser andrógeno. Deus não pode se revelar de forma masculina. Não é? Deus escolheu se revelar de forma masculina. E a gente respeita a revelação de Deus. Não é? Bom, mas é isso. Aí pergunta, mas Deus tem sexo, pastor? Deus tem sexo? Será que Deus no céu tem um pinto? A gente não acredita que Deus Pai tem corpo, né? A gente não acredita que Deus Pai é um Deus corpóreo. A gente acredita que ele se torna corpóreo no Filho. Mas o Deus Pai ele não é corpóreo. Né? Ele é espírito. É um Deus espiritual, totalmente espírito. Quando ele se antropomorfiza, ele escolhe revelar-se antropomorfisicamente. Aí você me pegou. Ele escolhe representar o seu antropomorfismo, não é? De forma masculina, ao longo de toda a Escritura. Toda a Escritura. Não é? E escolhe encarnar de forma masculina. Essa é a auto-revelação de Deus. Certo? Não podemos ir para além da auto-revelação de Deus. Não podemos ir para além da auto-revelação de Deus. A gente fica ali onde Deus se revelou. E a gente não pode subservir a Escritura a qualquer coisa diferente daquilo que é a intenção de Deus. Tá bom?
Esse é o nosso conversa de hoje. Vai ficar gravado aqui essa live. Que Deus possa abençoá-los todos os dias. Tenham uma boa sexta-feira. Amanhã nós temos podcast aqui no canal, mais um episódio do Baixo Clero. Fica atento. Que Deus possa abençoar a todos. Um cheiro no cangote de todo mundo. Fuja das heresias contemporâneas. Fuja dessas coisas. Tem uma boa aqui que alguém mandou. Olhei o Ed Renekiewicz conversando sobre cristianismo liberal com o Daniel Contígio. Você conhece o Daniel e o conteúdo que produz? Conheço. O Contígio faz muitos conteúdos anti-cristianismo tradicional, a verdade é essa. Ele faz muito conteúdo religioso, discutindo sobre religião cristã, de uma perspectiva bem não conservadora, bem anticristã. Por mais que eu encontre mérito no que ele tenta produzir, no sentido que ele está fazendo um tipo de trabalho que ele acha que é acadêmico, ele infelizmente chama para conversar muitas pessoas que são profundamente ignorantes. Gente com doutorado, mas você pode ter doutorado e ser um louco, né? Do mesmo jeito que você tem um monte de médico com PhD que é anti-vacina e negacionista da pandemia, o pessoal que o Contígio leva para falar lá é o equivalente teológico a terraplanista. Tá? Então eu assisti uma live recentemente de um doutor lá que está produzindo a tradução da Bíblia e tal. Cara, é um trabalho horroroso que o cara está fazendo. Em qualquer ambiente acadêmico sério que você estabeleça o trabalho dele, a galera vai rir da cara dele. É um negócio assim, é uma parada nível terra plana. Nível terra plana mesmo. Nível terra plana. Mas aí ganha espaço acadêmico porque o Contígio não é um acadêmico de teologia. Ele não sabe, ele não é capaz de avaliar a qualidade das pessoas que ele chama para falar. Né? Então ele chama as pessoas baseado num tipo de preferência. A pessoa vai ser um desconstrutor da escritura, então eu vou chamar para participar das coisas aqui. O que é uma pena, eu gosto do Contígio, parece ser um cara bem intencionado. Mas como ele não é um técnico, ele não sabe avaliar as pessoas que ele chama, ele acaba sendo sujeito a chamar um monte de maluco, né, que acaba indo lá. Cara, o trabalho que aquele cara faz para querer traduzir a Bíblia e as coisas que ele fala sobre o Antigo Testamento é tão pueril, é tão primitivo em termos de qualidade técnica que é vergonhoso que alguém dê espaço para alguém falar um absurdo que aquele cara fala. Assim. E, de novo, não é porque o cara é crítico da Bíblia. Existem vários bons críticos da Escritura. Bons críticos com argumentos sérios. Você pega um Bart Ehrman da vida, as críticas que ele faz em termos de crítica textual são críticas altamente válidas, são respostas que a gente tem que dar. Né? E algumas respostas são difíceis de dar. Ele é um crítico muito forte. Né? Mas quando você pega esses caras no Brasil que estão querendo, porque as Bíblias, todas as traduções estão erradas, e aqui é a minha tradução verdadeira, olha só, e o cara, por exemplo, quer traduzir todas as palavras do Antigo Testamento quando aparecem do mesmo jeito, e não, sempre que uma palavra aparece, eu vou traduzir ela do mesmo jeito em toda a escritura, e achar a palavra que melhor representa. Cara, isso é um absurdo, é um erro tão pueril de tradução, tão ridículo, que é desconsiderar que as palavras possuem campo semântico, e que cada palavra, quando ela é usada dentro do seu texto, dentro da sua língua original, ela é percebida dentro de um campo semântico que nenhuma palavra em outro idioma vai ter o mesmo campo semântico. Por isso você traduz as palavras de acordo com o seu contexto, não é uma equivalência formal absoluta. Isso é uma falácia exegética chamada de transposição totalitária de sentido. Você não pode fazer uma transposição totalitária de sentido. Porque toda tradução precisa ter um nível de localização, porque a palavra que tem um campo semântico no hebraico nunca vai ter a mesma palavra com o mesmo campo semântico no português. Então eu preciso adaptar o campo semântico quando eu traduzo. Então uma palavra que, sei lá, significava vento ou espírito, nenhuma palavra em português significa ao mesmo tempo vento e espírito. Por isso eu vou ter que traduzir por vento ou espírito, em determinados contextos. Mas isso é um negócio muito pueril. Então, assim, a galera que o Contígio chama lá, cara, é de doer, assim, é de doer de tão ruim. E eu, às vezes, me presto ao papel de ficar assistindo só pra poder ver as marmotas que o pessoal fala. Tá bom? Gente, é isso. Que Deus possa abençoá-los, enchê-los de graça e de misericórdia todos os dias. Fujam das heresias e voltem para a Escritura diariamente. Tá bom?